Muito obrigada, Edmilson. E encerrando o mês de abril, também em comemoração ao Dia Mundial da Voz, hoje o nosso bate-papo é com a fonoaudióloga Thaís Danelon, que já está aqui comigo. Seja bem-vinda ao nosso quadro, Thaís. E para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que você começou na área da fono? Oi, gostaria de agradecer o convite. Eu sou fonoaudióloga de formação já fazem 7 anos. Sou formada pela USP aqui em Ribeirão Preto. Fui embora fazer especialização na parte hospitalar em Campinas, na Unicamp. Depois fui para a parte de audição em Bauru, na USP também. E voltei para trabalhar em Ribeirão já fazem 4 anos. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com a área da saúde. E a fonoaudiologia, ela propõe para a gente poder trabalhar com reabilitação desde os recém-nascidos até os idosos. E daí acabei me encaminhando mais para a área de atendimento com a parte de reabilitação, seja na terapia ou seja com os aparelhos auditivos. Tudo isso relacionado, então, não só à voz, existem outras áreas que a fonoaudiologia atua hoje. Isso mesmo. Na verdade, eu optei por trabalhar com a parte de terapia, mais voltada para a audição. Só que quando a gente tem a deficiência auditiva, a gente também tem os tratamentos vocais associados, porque trazem algumas características específicas. E também está muito relacionado aos profissionais da área da voz que usam a voz para o trabalho. Então é uma área mais específica que eu trabalho, que eu atendo os pacientes. Entendi, Thaís. E uma curiosidade, então, como é que a nossa voz é produzida? Na verdade, como que funciona? A gente tem uma coordenação fonoarticulatória, onde precisa estar sincronizado a nossa respiração, a nossa postura e essa sincronização, porque o ar precisa passar desde o nosso nariz até as nossas pregas vocais, chegando até o pulmão. Então, na verdade, a gente precisa que ocorra essa sincronia para que a gente consiga ter uma fala, uma frase sem ficar cortando, sem ter aquela impressão de que a pessoa está respirando a toda hora. Então, a gente precisa ter essa articulação. E o fonoaudiólogo consegue trabalhar todos os passos dessa articulação para que o paciente ou a pessoa, o professor, o profissional de telemarketing, o cantor, consiga ter uma destreza de forma mais natural. E quais são, então, os principais problemas relacionados à nossa voz que a gente tem em comum, por exemplo? O que tem sido mais alertado, principalmente pelo pessoal da pediatria, é criança rouca não é normal, tá? Rouquidão, principalmente na infância, não é normal, como em qualquer outra faixa etária. A gente tem como principalmente os nódulos de prega vocal, que são caracterizados pela rouquidão. A gente tem as consequências devido ao uso do cigarro, ao uso do álcool em excesso, das bebidas em gelado e também do ar condicionado. Então, principalmente, um dos primeiros sinais que aparece é sempre a rouquidão. Então, tá rouco, precisa dar um pulo no médico otorrino para ele estar fazendo um exame de imagem para ver se pode ter alguma coisa nessas pregas vocais. E isso independente da idade? Independente da idade. A Thaís comentou, então, sobre as pregas vocais. Cordas vocais não existe, Thaís? O pessoal comenta muito sobre isso. As cordas vocais virou o nome popular de pregas vocais. Mas quando os pacientes chegam pra gente e falam, olha, eu fui no médico, corda vocal, isso e aquilo, a gente já ficou um nome só, a gente entende a queixa. Podemos utilizar, então, também. Podemos, é o nome mais popular, entendeu? É que nós, entre a área da saúde, fala pregas vocais, mas quem chegar falando cordas vocais é um nome popular, então a gente consegue entender o contexto, sim. Além da rouquidão, então, quais são os outros pontos de atenção? Que tipo de alteração a gente pode perceber na voz? Rouquidão, fadiga, cansaço ao falar. Também temos a questão da falta de hidratação, tá? A água ela é muito influente e já vem desde a parte do aspecto de cuidar da saúde que não devemos sentir a sede. Tá? Então, quando você bebe pouca água, você tem aquela sensação de pigarro, parece que a nossa saliva ela tá meio grudada, parece um chiclete. A gente não pode deixar isso acontecer, porque isso faz com que as nossas pregas vocais tenham que fazer movimentos mais fortes que podem lesionar. Então, principalmente, rouquidão, falta de ar, fadiga e essa dificuldade em articular bem. Thaís, e com relação à prevenção, você comentou sobre a água, mas quais são os outros tipos de cuidados que a gente tem que ter? Principalmente o gelado, né? A gente tem um hábito, principalmente porque a gente mora aqui em Ribeirão Preto, região muito quente e seca, a gente bebe muita água gelada, né? Então, evitar os extremos da água gelada, intercalar com ela um pouquinho mais morna.
O uso excessivo, então, tem pessoas que já acordam e vão dormir falando excessivamente. A gente precisa ter esses descansos vocais, tá? A postura, principalmente para os profissionais que trabalham com a voz, favorece muito e ajuda. Por quê? Quando eu tenho uma posição mais ereta, eu favoreço esse fluxo de ar. Então, eu exijo menos das minhas estruturas internas. A alimentação, para quando você for fazer esse uso excessivo da voz, evitar os derivados do leite, tá? Evitar o uso de café. A gente costuma recomendar muito uma meia hora antes uma maçã, tá? Porque ela é um pouquinho mais fina, ela vai ajudar a dar uma aliviada nessa saliva, para a saliva ficar um pouco mais fina e facilitar o uso dela enquanto você fala. Muito bem, Thaís. Nós trabalhamos também com uma escola de comunicação e oratória, que é a escola GMA. Inclusive, você que está acompanhando o programa, se quiser saber um pouquinho mais, é só acessar os nossos links, @escola-GMA, no Facebook e também no Instagram. Mas, inclusive, muitos alunos nos procuram falando a respeito da questão da dicção, a dificuldade de articulação. Como é que a gente pode trabalhar com exercícios, por exemplo, para ajudá-lo? Nós temos exercícios próprios dentro da fonoaudiologia, que a gente trabalha essa articulação. O que é trabalhar essa articulação? Um movimento completo das palavras, das consoantes e das vogais. Usualmente, a gente não conversa com as palavras de maneira completa. Então, a gente fala, ao invés de falar, oi, tudo bem? Oi, tá bem? Então, quando eu faço esse oi, tá bem, corta. O ouvinte é mais difícil de escutar. Então, a gente precisa conseguir completar as palavras com calma. As pausas, as vírgulas que a gente usa nos textos, elas também podem ser introduzidas na fala, através de uma respiração. Então, oi, tudo bem? Vamos comer pastel? Então, as vírgulas, o ponto de interrogação na fala, você faz com as pausas, com a respiração, para a pessoa, inclusive, que está conversando com você, ela ter esse tempo de te responder de volta, né? Então, a gente precisa ter essa calma. Os exercícios que a gente trabalha para articulação são normalmente associados à motricidade orofacial, que é uma outra área da fonoaudiologia, onde a gente vai trabalhar os músculos da face também. Então, esse período de pandemia que veio agora, eu tenho alguns pacientes, como eu trabalho com aparelho auditivo, eles falam, mas você é fácil de entender mesmo de máscara, porque eu articulo bem. Eu aprendi a abrir bem a boca, finalizar as palavras, para qualquer um que entenda o que eu estou falando, fica mais fácil de compreender. Isso mesmo. E que exercícios a gente pode fazer no dia a dia, por exemplo, Thaís? No dia a dia, os básicos, né, que a gente costuma, lógico que sempre vai precisar de uma avaliação para a gente poder ver como que tá essas estruturas faciais daquele cliente, mas normalmente o bocejo, né, quando você boceja, você meio que você tá abrindo toda a sua estrutura e você também tá avisando as suas pregas vocais. Eu vou começar a falar, o ar ele vai começar a tá por ali se esquentando para você poder usar. Então, a técnica do bocejo, nós também temos as técnicas faciais, onde a gente estimula o músculo através do sentido dele, né? Porque a gente nunca pode estimular para baixo, porque senão fica aquele rosto caído. Então, a gente precisa estimular os músculos também no sentido dele. Tudo isso a gente vai fazendo com que a nossa boca, a nossa língua vá encontrando a maneira de ficar mais bem feita na hora de fazer a fala, na hora de completar a fala. Muito obrigada pelas dicas, Thaís. E onde é que o pessoal encontra você aqui em Ribeirão? Onde você está atendendo? Quais são os seus telefones de contatos? Bom, eu tenho uma clínica que fica na Avenida 9 de Julho, 1927, em frente ao supermercado Savenhago, então fica facinho de achar. Os nossos telefones, principalmente o que o pessoal mais liga é o celular, tá bom? 169-91880982, mas nós temos as redes sociais, Reviver Soluções Auditivas ou Fono Thaís Danelon. Vocês podem entrar em contato direto que a gente já responde para agendar um horário. Adorei o nosso bate-papo, muito obrigada pela sua participação, ia render bastante aqui, então eu quero recebê-la mais vezes. E você que perdeu algum conteúdo, quer acompanhar, assistir um pouquinho mais, tirar as suas dúvidas, é só acessar o QR Code que está aqui na sua tela. Agora é com você, Edmilson.